Fala galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Laresca. Então hoje para nossa 11ª videoaula a gente vai falar sobre o reino fungi, ou seja, falaremos sobre os funguinhos. Galera, então nós falamos do reino Monera, nós falamos do reino Protista e agora nós demos mais um passo na linha evolutiva e chegamos no reino fungi. Galera, dentro desse reino, nós vamos falar dos funguinhos e nós vamos falar algumas características gerais, a importância desses seres. Vamos falar um pouquinho sobre a sua reprodução e sobre algumas doenças que eles causam, beleza? Então vamos começar, gente. Características gerais dos funguinhos. Gente, nós podemos ter tantos seres unicelulares como seres pluricelulares. Então, lembrando, seres unicelulares têm o seu corpinho formado por apenas uma célula. Seres multicelulares, corpinho formado por várias células. Gente, aqui eu coloquei 4. Gente, outra coisa, eu vou parar de ficar mexendo no mouse enquanto eu gravo a aula, porque eu percebo que tá ficando muito travado, tá? Então, vou deixar o mousezinho quietinho ali. Gente, então, no canto direito, em cima da nossa tela, a gente tem um exemplo de um fungo multicelular. Embaixo também, que é aquele cogumelo mais propriamente dito, né? O cogumelo do Mário, a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais pra frente. E dois outros tipos de cogumelos bem comuns também na parte de baixo da tela. Gente, todo mundo desse grupinho, todos os fungos, todo mundo que faz parte do reino fungi, são heterotróficos, ou seja, aqui a gente não tem nenhum grupo de seres fotossintetizantes, beleza? Eles são decompositores, a grande maioria. Eles podem ser parasitas. Eles podem fazer associações. Como assim fazer associações, gente? A gente tem um grupinho muito conhecido que é o dos líquens. Os líquens nada mais são do que a associação de fungos com algas. Então, quando eles fazem essa associação, ambos ganham. É uma associação muito positiva para os dois. Então, eles podem ser encontrados fazendo associações. Eles normalmente são decompositores, é um grupinho bem característico por ser decompositor. Mas nós também temos os que são parasitas, e eles podem parasitar, inclusive, os seres humanos. Gente, eu não sei se vocês lembram disso em ecologia, mas quando eu falo de seres decompositores, eu quero dizer o quê? Que são seres que se alimentam de restos. Eles não precisam se alimentar de uma coisa viva. Por exemplo, gente, é muito comum a gente deixar um pão em cima da pia. Esse pão fica ali amarradinho, ele vai ter uma respiração acontecendo. E o que acontece? Depois de 2 semanas, esse pão aparece fungado. Então, eles estão se alimentando e ali não tem matéria viva, beleza? Restos de animais, restos de matéria orgânica que ficam nos solos. Então, normalmente, essa é a característica dos decompositores. Eles se alimentam de coisas não vivas, digamos assim. Não sei se deu para entender direito. Gente, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a estrutura do corpo dos fungos, mas é uma estrutura bem diferente dos outros grupos que nós vamos ver. Esse grupo, ele já foi incluído dentro de plantas, ele já foi incluído dentro de animais. Gente, já tivemos um pouquinho de tudo. Mas hoje nós sabemos que é um grupo à parte, a gente não pode considerar fungo como um animal, a gente não pode considerar fungo como uma planta, por isso que ele tem um grupinho dele, reino fungi. Ah, então o que é um fungo? É um ser vivo. Assim como uma bactéria é um ser vivo, assim como um cachorro é um ser vivo. Só que estão em reinos diferentes. Vocês lembram que nós falamos que a gente agrupa, que em biologia a gente agrupa seres com características parecidas? Então, ele tem um reino próprio, porque ele não pode ser agrupado com os outros serizinhos. Beleza, galera? Deu para entender mais ou menos? Então, agora falando sobre a importância desses fungos, principalmente, né, na nossa vida. Gente, é muito comum a gente ter fungos relacionados à nossa alimentação. Então, a gente tem fungos que estão na nossa alimentação de forma indesejada, como eu dei o exemplo para vocês do pão que funga, às vezes um queijo. Teve uma vez, gente, que eu deixei um mamão na geladeira, aberto. Eu esqueci o mamão na geladeira. O que aconteceu? Tinha um monte de funguinho assim, ó, em pezinho no meu mamão. Fungou.
tinha alguma bactéria, alguma coisa ali, alguma bactéria, tinha algum fungo ali que fez com que, como tinha alimento para ele, fez com que ele se reproduzisse rapidamente e perdi meu mamão. Foi consumido pelo fungozinho que estava ali. Beleza, gente? Mas nós também temos os fungos que são favoráveis, que são desejáveis, que nós queremos ele ali. E aí nós temos 3 exemplozinhos bem comuns. As leveduras, que são usadas na fabricação de bebidas, como por exemplo, cervejas. Nós temos o fermento biológico, que é o que faz aquela massa crescer, que é muito usado para fazer massas de uma forma geral, pão, massa de pizza, todo tipo de massa normalmente é usado fermento. E nós temos alguns tipos de queijos, que são todos especiais justamente porque tem um fungo que, entre aspas, degrada aquele queijo. Ai, a gente come, não faz mal? Gente, não faz mal. Existem alguns que fazem mal, sim, e existem outros que não. Uma outra característica dos fungos, gente, é que muitos deles produzem uma toxina. Então, nós temos fungos que produzem toxinas gravíssimas, que podem causar N coisas, podem causar alucinações. Assim, alucinações, gente, que eu digo, não é você ter uma alucinaçãozinha e acabou não, tá? Existem casos de relatos de pessoas que comeram determinado fungo e nunca mais voltaram para a vida, para a terra, que ó, ficaram lá na outra dimensão que elas foram. Existe casos de pessoas que se suicidam. Existem casos de pessoas que têm paralisia por causa da toxina do fungo. Então é muito sério. A gente não pode ver um fungo lá no meio do mato, um cogumelo, e falar, vou catar, vou comer. Não é assim que funciona. A gente tem os propícios, os certos a isso. Beleza, galera? Outra dica, gente. Nunca se alimentem de alguma coisa que vocês não conhecem. Seja um cogumelo ou seja uma planta. Eu conheço muita gente que tem essa vibe de, ai, não, porque eu conheço, eu estudei. Gente, não é assim que funciona, tá? Isso é muito sério, isso pode ser muito prejudicial à saúde. Um outro exemplo, gente, de fungos muito utilizados na nossa alimentação são os cogumelos propriamente ditos. Então, a gente tem o shiitake, o shimeji, tem vários exemplos de cogumelos que são muito utilizados na alimentação. Beleza, pessoal? Cogumelos próprios para a alimentação. Beleza, galerinha? Além disso, eles são decompositores, então eles têm um papel importante ali na ciclagem dos nutrientes, eles são muito importantes para ciclos biológicos e para a manutenção do solo e são causadores de doenças. Galera, então vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura corporal desses serzinhos que eu falei para vocês que é muito diferente, né? Gente, eles são filamentosos. Então eles têm o corpinho formado por hifas. Nós temos alguns tipos de fungos que têm hifas imensas que formam emaranhados pelo solo. Então, essas hifas, gente, a hifa é como se fosse a célula dele. Então, ele pode ter hifas extremamente longas, ele pode ter hifas um pouco menores. E esse emaranhado de hifas formam o que a gente chama de micélio. Normalmente, o micélio, essa parte fica embaixo, fica no solo. E aí nós temos o que nós vemos em cima. O que é isso que a gente vê em cima? A gente chama, galera, toda essa estrutura aqui do fungo de corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação, ele ainda pode ser separado em duas partes. Essa partezinha aqui do talo, do pé dele, e a parte de cima que é a parte do chapéu. Gente, a parte do chapéu é onde a gente encontra os esporos, é a parte reprodutiva desse fungo. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Gente, então só para vocês terem uma ideia melhor, essa daqui é a carinha de um corpo de frutificação, de um chapéuzinho de frutificação por baixo. E aqui nessas lamelas, nessas estruturas, é onde nós vamos ter os esporos e é através dessa parte em que nós vamos ter a reprodução dos funguinhos. Gente, uma outra coisa importante é que nós temos os fungos unicelulares, certo? O principal exemplo que nós temos de fungos unicelulares são as leveduras. Gente, essa é a carinha de um fungo unicelular. A gente normalmente só consegue enxergá-los por microscópio ou quando a gente coloca ele em um meio de cultura. Nós já falamos sobre isso, né? Olha o agar-agar aqui. E aí nós conseguimos ver eles se multiplicando, mas é difícil a gente enxergar isso a olho nu.
E como eu já falei para vocês, as leveduras eles têm uma extrema importância para a indústria alimentícia, beleza? Devido à sua fermentação. Gente, então agora falando um pouquinho sobre a reprodução desses funguinhos, nós temos aqui os dois tipos de reprodução, assim como na maioria dos indivíduos que nós vemos, nós seguimos estudando. Então, nós temos reprodução sexuada e assexuada. Reprodução assexuada, galera, sem troca de material genético, não existe fusão de gametas. Por quê? Porque a assexuada nós teremos clones. É um indivíduo que multiplica o seu material genético e se divide, beleza? Então, eles são iguais, ok? Então, na reprodução assexuada, gente, a maioria deles fazem esporulação. Mas não é só esporulação, beleza? A gente tem fungos que fazem fragmentação, que são normalmente os fungos multicelulares. Fragmentação, gente, é isso daqui, ó. É o da planariazinha. Lembram do exemplozinho que a gente sempre fala? E nós temos fungos unicelulares fazendo divisão binária, que é mais difícil, mas temos. E nós temos fungos unicelulares fazendo brotamento. O brotamento, gente, é muito comum das leveduras. Muito comum. A principal forma pela qual as leveduras se reproduzem é o brotamento. Então, aqui a gente tem uma célulazinha. Essa célulazinha multiplica. Na verdade, ela não é bem que ela multiplica seu material genético, né? Ela começa uma divisão celular aqui, gerando um outro negócio, tipo uma outra parte dela. E aí ela vai ter o material genético da mãe. E aí, em determinado momento, esse broto, essas células que se multiplicaram vão se desprender do corpo. Então, são indivíduos idênticos, beleza? Então, dentro da reprodução assexuada, a gente tem processo de esporulação, a gente tem processo de brotamento, de fragmentação, e às vezes nós também temos processo de divisão binária, beleza, galera? E aí, a gente chega na reprodução sexuada. Gente, a reprodução sexuada dos fungos, ela é bem diferente também de tudo que a gente vai ver. Ela é única desse grupo. Eles usam as hifas e seus núcleos para fazer a reprodução. Eu vou explicar para vocês de uma forma que eu acredito que vai ficar simples de entender. E de uma forma mais superficial. Quando vocês estiverem lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão ver isso daqui de uma forma mais aprofundada. Beleza? Mas não se preocupem que por enquanto a gente vai ver uma forma mais geral. Então vamos lá, gente. Como que acontece a reprodução? Galera, como eu falei para vocês que eu vou evitar usar o mouse, tentem acompanhar ali na imagenzinha, tá bom? Porque se eu ficar usando trava, aí fica ruim. Então vamos lá, gente. Reprodução sexuada de fungos. Não pode esquecer que ela ocorre através da diferenciação das hifas. Pois é, gente. Inicialmente, o que acontece? As hifas se unem com outras hifas. Normalmente, hifas de indivíduos diferentes. O nome desse processo a gente chama de plasmogamia. Então, elas unem citoplasmas, unem duas hifas diferentes. Essas hifas apresentam núcleos diferentes. Aqui tem a hifa A, aqui tem a hifa B. Uniu, aqui vai ter o núcleo da hifa A e o núcleo da hifa B. Agora é tudo uma hifa só. Então, eu tenho dois núcleos diferentes. Gente, esses dois núcleos, em determinado momento, eles se fundem. Olha só, eu tenho material genético de uma se fundindo com material genético da outra. Essa fusão desses núcleos, gente, contém material genético. Ou seja, material genético, não, perdão. Contém estruturas reprodutivas. Quando a gente funde esses dois núcleos, a gente forma um zigoto. Beleza, gente? Então, eu fundo esses dois núcleos e eu tenho um zigoto. Desse zigoto, eu terei um novo indivíduo. Então, vamos tentar acompanhar aqui na imagem. Essa parte das hifas diferentes se fundindo... não, tem sim. Vai falar que não tem, mais tem. Então, olha só, gente. Vamos tentar acompanhar aqui embaixo. Olha só. Aqui a gente tem germinação dos como é que eles trazem aqui? Bagiósporos. Isso daqui é um tipo específico de fungo, tá, gente? Essa reprodução. Mas dá pra gente entender de uma forma geral. Então, olha só, eu tenho uma hifa aqui e outra hifa aqui. Ó, uma amarela e uma vermelha, indivíduos diferentes. Beleza? Essas hifas se fundiram. Beleza? Essas hifas se fundiram. Olha o que eu tenho aqui, gente. Uma hifa só com o núcleozinho vermelho e com o núcleozinho amarelo. Ok? Então, aqui aconteceu o processo chamado de plasmogamia.
E eu tô mexendo no mouse, daqui a pouco trava de novo. Gente, em determinado momento, olhem aqui em cima, em determinado momento, esses núcleos diferentes vão se fundir. Quando esses diferentes núcleos se fundem, fusão desses núcleos amarelos e vermelhos, a gente vai ter liberação, na verdade, a gente vai ter a formação do zigoto, né? Então, ele vai liberar esses bagiósporos, que aqui ele não chama de esporo, vai ter a liberação dessa estrutura e vai formar um novo indivíduo. Deu para entender? Eu espero que tenha dado para entender. É mais ou menos esse o ciclozinho, gente. Então, os núcleos se fundem. Quando esses núcleos se fundem, eles vão formar o zigoto. Esse zigoto vai ser liberado, dando origem, ele vai germinar, dando origem a um novo indivíduo. Duas novas hifas. Deu para entender? É mais ou menos esse o ciclo dos fungos. Isso aqui tem algumas aprofundações, a gente explica melhor isso mais para frente, o processo da plasmogamia, mas por enquanto vocês já se aprender isso, gente, já tá ó, nota 200, não é nem nota 10. Beleza, galera? Então esse é o geralzão da reprodução dos fungos. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças que esses fungos causam. Lembra que nós falamos que nós temos alguns que são parasitas? Então, gente, as doenças mais comuns causadas por fungos são as micoses. Nós temos outras, mas as micoses são as principais. Gente, sempre que a gente fala de doença envolvendo fungo, a gente tem a umidade relacionada, porque isso cria um ambiente favorável ao desenvolvimento desses fungos. Então, a gente tem a frieira ou pé de atleta, que é uma das mais comuns. É uma friose que ataca diretamente os pés e torna as unhas quebradiças, aquela unha meio com aspecto amarelado. Muitas vezes, quando a gente tem essa característica, a gente está com um funguinho ali, beleza? O fungo que causa é conhecido como Tinea pedis, pedis de pé, beleza? A gente tem algumas dermatites, dentre elas a caspa, que nada mais é do que a descamação da pele. Então, vai sair aquela camada, por isso que sai aquelas casquinhas brancas. E nós temos a candidíase, que também é chamada de sapinho quando ela ocorre na boca. Então, o gênero Cândida, ela ataca o órgão sexual ou a boca, também relacionado com umidade, e ela provoca uma certa irritação. A maioria dos fungos, eles estão relacionados à coceira também, a maioria deles causa coceira. E causa, assim, gente, transtornos leves. É difícil um fungo que causa uma grande inflamação, uma grande infecção. Mas, gente, tem que cuidar, beleza? Não é porque é leve que você vai deixar lá. Gente, eu acho que eu posso dizer para vocês que 99% dos fungos são tratados, não é um tratamento muito complexo, existem remédios antifúngicos e você usa o remedinho, alguns de tomar, alguns de passar no lugar e fica tudo certo. Galera, uma outra coisa importante, que eu não coloquei aqui, mas vale a pena a gente falar, é sobre a pneumonia, gente. Nós já falamos um pouquinho sobre isso quando a gente falou de bactéria e vírus, mas vale a pena a gente relembrar que fungos também podem causar pneumonia. E aí é um pouquinho mais sério. Beleza, gente? Não só por ser uma doença respiratória que acomete diretamente o nosso pulmão, mas porque aí o tratamento, em alguns casos, pode ser um pouquinho mais complicado. Mas, de uma forma geral, gente, são coisas leves, tá? Com essa, digamos, com essa exceção da pneumonia fúngica. Bom, gente, então é isso. Essa é a nossa aula de fungo. Eu acho que é um grupinho relativamente simples, é um grupo que a gente tem contato. Vou até pedir para vocês, se vocês tiverem algum fungo em casa, algum cogumelo, ou alguma coisa fungada de estragada, ou algum que vocês consomem, tirem uma foto e me mandem para a gente conversar um pouquinho sobre. Mas eu acho que é um grupinho de fácil acesso, né, pra gente. A gente muitas vezes andando, porque eu sempre tô aí pelos matos, mas muitas vezes andando a gente consegue ver, a gente pode pegar, é um grupo visível, né? E são grupos que nós consumimos também. Dentro do grupinho dos fungos, tem vários grupos que estão relacionados à nossa alimentação. Então, é um grupo que a gente consegue ter essa visão melhor do que o que a gente estava vendo com bactérias e protozoários, né? Gente, então era isso para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotem e a gente tira às quartas-feiras pelo Zoom. Eu vou pegar um videozinho também bem bacana para a gente assistir. E vocês também podem pesquisar, podem procurar vídeos sobre o assunto para nossa aula ficar cada vez mais didática. Gente, eu espero que vocês estejam acompanhando, que esteja tudo bem com vocês. E é isso, gente. Então, até a nossa próxima aula. Um grande beijo.